De hora em hora, 28 motoristas brasileiros são multados pelo uso de celular enquanto dirigem. Um problema que, além de multa, provoca acidentes e muitas milhares de mortes. O celular se tornou um equipamento indispensável. Além de facilitar a comunicação em qualquer lugar do mundo, ele também pode ser usado para pagar contas, fazer pesquisas e procurar por um transporte rápido. São tantas facilidades, mas isso trouxe também a dependência. Tem gente que não consegue ficar longe do aparelho, nem na hora de dirigir. E é fácil flagrar o uso deles pelos motoristas. Pelo Código Nacional de Trânsito, dirigir usando o celular, o condutor comete infração gravíssima, perde 7 pontos na carteira de habilitação e recebe uma multa de R$ 243,47. Roberto trabalha com direito de trânsito. Ele disse que grande parte dos motoristas que têm a CNH suspensa por conta de pontos é por causa do celular. Cada 50, mais ou menos umas 15 ou 20, mais ou menos, tem essa infração. Que motivos para pegar? É o WhatsApp, é um aplicativo, é fatal isso. É fatal. O pessoal fala, né? A bobeira do décimo. Que um décimo matou alguém, atropelou alguém. Uma pesquisa da Abramet apontou que a cada hora, 28 motoristas são flagrados usando o celular enquanto dirigem. Outro dado preocupante, também apontado pelo estudo, é que de 30 mil acidentes com mortes registrados, 14% deles foram causados pela mistura celular e direção. Um efeito surpresa, né? Que é o toque do celular. Quando toca o celular, o efeito surpresa vem de imediato. A pergunta que ele se faz é quem é, o que quer, né? E vai buscar esse celular. Leva 3, 4 segundos para pegar o celular do lado da cadeira ou no porta-luvas. E nesses 3 ou 4 segundos, né, se ele estiver a 100 km por hora, ele terá percorrido 120 metros, sem a visão dos 360 graus. Entre os estados brasileiros que se destacaram negativamente no ano passado por terem mais registros desse tipo, São Paulo lidera com 37%, com 91.362 ocorrências. Em seguida estão Minas Gerais e Goiás, com 30.843 e 16.971 infrações. As multas por causa do uso do celular ultrapassaram as de uso de álcool. Ele desligar o celular, nós vamos ver que ele continua desconectado, porque ele está fazendo um retrospecto daquilo que falou e ouviu. Para chamar a atenção dos motoristas e tentar reduzir esses números, a Abramet e o governo federal lançaram a campanha Maio Amarelo. As autoridades vão mostrar ao cidadão que medidas simples e eficazes podem ser colocadas em prática para reduzir os acidentes, como utilizar passarelas e faixas de pedestres, respeitar a sinalização, realizar ultrapassagens seguras, não misturar álcool e direção, proteger os mais vulneráveis no trânsito e adotar regras de direção defensiva. O Maio Amarelo é importantíssimo e deveria se estender pelo ano todo. Nós não podemos abandonar esses indivíduos, quer pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, porque nós estamos vendo que existe uma doença epidêmica no trânsito, que nós chamamos doença do trânsito, que é o sujeito saudável, sai de casa saudável e repentinamente é atropelado ou sofre um acidente e vira um paciente que dá entrada no hospital com lesões graves e, muitas vezes, em óbito. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 434.915.634 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 91.958.000. E pelo segundo mês seguido, o setor de serviços cresceu e atingiu o maior nível desde 2015. A repórter Maria Clara Leite tem as informações.
O avanço de março coloca o setor de serviços 7,2% acima do patamar pré-pandemia e interrompe a série de 2 resultados negativos consecutivos que o segmento registrou nos meses anteriores. Com esse resultado de março, o volume de serviços no país fecha o primeiro trimestre de 2022 com alta de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já ante março de 2021, o setor cresceu 11,4%. E nos últimos 12 meses, o segmento registra alta de 13,6%. As 5 atividades avaliadas pela pesquisa cresceram no mês de março. O destaque vai para os transportes, seguido dos serviços de informação e comunicação, setores profissionais, administrativos e complementares, os prestados às famílias e outros serviços. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE também revelou hoje que o recorde da safra de grãos do Brasil deste ano deverá ser de 261,5 milhões de toneladas. Será um aumento de 3,3% em relação ao ano passado, com os destaques costumeiros da soja, milho e arroz, que são os 3 principais grãos cultivados no país. E para quem planta, uma das maiores dificuldades no momento é a escassez de fertilizantes, que provoca o aumento dos custos. Por isso, o Brasil busca alternativas ao problema causado principalmente pela guerra na Ucrânia. De Brasília, o comentário do deputado Davi Soares. Olá, amigos, uma boa noite. Estou aqui agora na entrada do Palácio do Itamaraty, onde vou ser recebido pelo ministro Carlos França. E o tema da pauta é bem simples, né? O avanço nas tratativas com os países árabes, que se tornam hoje a alternativa mais viável no fornecimento aí de fosfato, né, para fazer a produção dos fertilizantes, que é o ingrediente essencial para a nossa agricultura, só a qual não conseguimos aí prover aí em determinados solos do país uma agricultura tão extensiva e poderosa como é a nossa. Então, o tema de hoje que eu estou vindo aqui discutir é exatamente essa questão que viemos tratar e pedir todo o carinho e força do Itamaraty nessas tratativas. Com os investidores monitorando a economia mundial e evitando apostas muito arriscadas, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 1,24% e fechou o dia aos 105.687 pontos. O Tribunal Superior Eleitoral fechou hoje uma parceria com uma plataforma de áudio para combater as fake news nas eleições. A parceria do Tribunal Superior Eleitoral com a plataforma Spotify serve para combater a desinformação causada pelas notícias falsas. A plataforma vai ajudar na identificação de páginas que promovem as chamadas fake news sobre as eleições deste ano por meio de informações oficiais que serão repassadas. Além disso, o Spotify vai identificar e coibir conteúdos com informações falsas. O acordo começa hoje e deve vigorar até o dia 31 de dezembro. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, explicou como a parceria vai funcionar. O Spotify vai disponibilizar recursos que direcionam os usuários para a página oficial da Justiça Eleitoral e que ajudam a identificar e conter as práticas desinformativas por meio de um canal exclusivo para que o TSE e os tribunais regionais eleitorais possam apontar conteúdos a serem analisados conforme o que foi estabelecido no acordo. O acordo também prevê que o TSE e os tribunais regionais eleitorais vão ter um canal de comunicação exclusivo com a plataforma para apontar conteúdos que devem ser analisados ou excluídos. O podcast Todo Mundo Quer Saber, uma série de entrevistas com o professor de Direito Eleitoral Digital, professor Dr. Diogo Reis, já está disponível gratuitamente para todos aqueles que desejam entender mais sobre a democracia brasileira e sanar dúvidas sobre o processo eleitoral.
Com a proximidade das eleições, os especialistas alertam que a onda de notícias falsas começa a ser mais frequente na internet. No entanto, esse tipo de conteúdo é crime, segundo o Código Eleitoral. A pena varia de 2 meses a 1 ano de prisão ou, dependendo do caso, o pagamento de multa. No entanto, para este especialista em direito eleitoral, apesar da punição, o compartilhamento de notícias falsas deve trazer danos severos às eleições deste ano. A parceria entre o tribunal e o Spotify pode ajudar a combater esse tipo de conteúdo. Essa prática é extremamente prejudicial ao processo eleitoral, pois interfere diretamente no julgamento do eleitor sobre determinado partido político ou candidato. Essa desinformação pela rede mundial de computadores incita problemas de ordem social ou socioeconômica. A Justiça dos Estados Unidos determinou que o ex-presidente do país, Donald Trump, pague uma multa alta após descumprir uma intimidação sobre o caso das práticas comerciais por ele desempenhadas. No dia 25 de abril, o juiz norte-americano Arthur Engoron havia julgado o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por desacato após o ex-presidente não apresentar os documentos solicitados pela Justiça de suas práticas fiscais possivelmente fraudulentas. Na ocasião, o juiz multou Trump em $10 mil por dia, até que ele cumprisse a ordem judicial e apresentasse os documentos pedidos. Passados 17 dias, o valor da multa chegou aos $110 mil, cerca de R$565 mil. Além disso, Trump terá que cumprir outras determinações para eliminar uma possível condenação judicial. Engoron também acusou o ex-presidente durante uma audiência virtual de fazer uma alegação falsa na declaração juramentada relacionada à solicitação de documentos relativos ao negócio imobiliário de sua família, a organização Trump. No dia 6 de maio, o ex-presidente havia dito na declaração juramentada para a Justiça que não possuía nenhum tipo de documentação relevante para as investigações. O juiz Engoron deu a Trump até o dia 20 de maio, ou seja, pouco mais de uma semana, para que ele cumpra as condições adicionais, ou então a ordem de desacato poderá ser restaurada e a multa reestabelecida retroativamente. Um novo estudo realizado na França mostra que estímulos elétricos podem ajudar ex-fumantes a ficarem livres do vício de uma vez por todas. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o percentual de fumantes com 18 anos ou mais é de quase 10%. 42 anos de idade e 24 de vício. Cássio começou a fumar na adolescência e conta que tentou parar várias vezes, mas só conseguiu de verdade quando se deparou com esta motivação. O grande impulsionador e motivador da minha parada foi o meu filho. Tenho um filho só, hoje com 6 anos, mas na época com 2, e nasceu com alguns probleminhas respiratórios. A gente sempre precisava colocar nebulização, levar ele ao médico, e isso me dava ali um peso muito grande. Um peso que finalmente conseguiu tirar das costas. E hoje, enche a boca para comemorar a vitória. No último dia 23 de abril, fez 4 anos que de fato eu parei de fumar. Mas não pense que foi fácil, não. O primeiro dia foi o dia mais longo da minha vida, grandes dificuldades. Por vários dias, né? Eu diria que ali na primeira semana eu cheguei a cheirar cinzeiros. Há muito tempo eu fiquei ali pegando cinzeiro usado e cheirando para tentar conter um pouco da vontade, da fissura que eu sentia. Por isso, assim como aconteceu com ele antes, muitos acabam cedendo ao vício. Estima-se que entre 10% e 20% das pessoas voltam a fumar, tempos depois de tentar largar o cigarro. Uma vez que você já teve o vício, você está sob risco de voltar a ficar dependente daquela substância novamente. Mas agora a ciência pode ter descoberto uma solução para quem está sempre lembrando do tabaco. Correntes elétricas leves no cérebro podem ajudar os ex-fumantes.
Essa é a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Dijon, na França. A pesquisa revela que quem passa por sessões regulares dessa estimulação cerebral externa tem 2 vezes menos chances de voltar a fumar até 6 meses após a interrupção do hábito. O estudo está em fase inicial e, segundo especialistas, ainda não dá para dizer se é mesmo eficaz, mas é uma esperança. Enquanto a nova terapia não se concretiza, outras alternativas estão disponíveis. Além do envelhecimento precoce, o tabaco pode causar doenças arteriais, infarto, derrame cerebral e câncer nos mais diversos órgãos. O pneumologista explica que é uma questão de decisão e o que não faltam são técnicas para ajudar. É importante definir uma data para começar o processo de parada, tirar de casa objetos relacionados ao cigarro, bem como evitar o cheiro, lavando roupas, cortinas e tapetes. Mastigar algo também é recomendável para reduzir a ansiedade, que também pode ser controlada com a prática de outras atividades prazerosas. E ainda tem medicações que ajudam. Tem a bupropiona, a vareniclina, que hoje em dia está mais difícil de ser encontrada, mas a bupropiona, que é um antidepressivo que ajuda. Alguns outros antidepressivos também podem ser utilizados e algumas medidas de suplementação de nicotina no momento de parar de fumar, como o adesivo ou goma de mascar. Isso associado a um acompanhamento médico e psicológico no sentido de auxiliar o indivíduo no momento da cessação. O Cássio não precisou de remédio, mas usou algumas técnicas. Eu participei sim de um programa que chama Tabas, no meu trabalho, para poder me apoiar com orientação. Mas por conta própria eu resolvi estabelecer uma data e a partir dali eu larguei o cigarro, parei e hoje eu posso dizer com certeza que o exemplo de fumante, o mau exemplo, vamos dizer assim, eu não vou dar para o meu filho não. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que permite que os laboratórios insiram o QR Code nas embalagens dos medicamentos. Com isso, as pessoas poderão ter acesso a uma bula digital. Um dos objetivos do novo formato é facilitar a leitura e a compreensão do conteúdo, além de permitir a conversão do texto para uma versão audiovisual. De acordo com a lei, as bulas digitais deverão ser hospedadas em links autorizados pela Anvisa. Além do conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa, os laboratórios poderão inserir outras informações sobre os medicamentos. Apesar da aprovação, a bula impressa continuará a ser exigida e não poderá ser dispensada. A Anvisa poderá ainda definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A nova lei deve alterar também as regras de rastreabilidade de medicamentos. Antes, as movimentações e o armazenamento dos remédios eram centralizados pela Anvisa. O novo texto prevê que esses processos sejam de responsabilidade dos laboratórios. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 125 mortes e 21.344 novos casos. Dos mais de 30.639.000 diagnósticos, mais de 29.703.000 pessoas se recuperaram e 270.585 seguem em acompanhamento. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a abertura de investigações sobre supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. O país e seus aliados denunciaram uma lista interminável de atrocidades cometidas pela Rússia desde o começo da invasão, em 24 de fevereiro. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, se disse chocada com a quantidade de violações do direito internacional. A escalada de assassinatos ilegais, incluindo os indícios de execuções em áreas ao norte de Kiev, é chocante. Embora tenhamos informações sobre 300 desses assassinatos, os números continuarão a aumentar à medida que novas evidências se tornarem disponíveis. Esses homicídios de civis
muitas vezes parecem ser intencionais, realizados por atiradores e soldados. Na reunião, os 47 países membros do Conselho se pronunciaram sobre um projeto de resolução que pede uma investigação pela Comissão Internacional da ONU para a Ucrânia sobre as graves violações de direitos humanos atribuído às tropas de ocupação russa. 2 membros do Conselho votaram contra a resolução, a Eritreia e a China, que acusou o texto de colocar lenha na fogueira. 12 países preferiram se abster e 33 votaram a favor, inclusive o Brasil, que propôs alterações no texto. O embaixador brasileiro na ONU, Tovar da Silva Nunes, explicou que o objetivo foi incentivar o diálogo e evitar um maior isolamento da Rússia nos fóruns de negociações. Esta é a primeira reunião dedicada à questão desde que a Assembleia Geral da ONU suspendeu a Rússia no início de abril de seu órgão de direitos humanos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu no dia de hoje com os secretários estaduais da Fazenda para discutir a redução do ICMS sobre o óleo diesel. Além disso, o debate sobre a desestatização da Petrobras foi levantado pelo novo ministro de Minas e Energia. Durante entrevista coletiva após a reunião com os secretários da Fazenda dos estados, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que a reunião pôde esclarecer posicionamentos principais para a resolução dos preços dos combustíveis. Então, uma reunião muito proveitosa, muito rica sob o ponto de vista de informações, de esclarecimentos, porque, de fato, o esclarecimento para a sociedade sobre a participação de cada um e que cada um tem contribuído é fundamental que se tenha. Não há vilão e mocinho nessa história. Nós temos que encontrar os caminhos que sejam possíveis e que possam não sacrificar estados, não sacrificar a União, também não sacrificar a Petrobras. Ninguém quer sacrifício absoluto de ninguém a ponto de inviabilizá-los. Mas todo mundo quer a colaboração de todos, da União, dos estados e da Petrobras para a solução do problema dos combustíveis. Perguntado sobre a tentativa do governo de privatizar a Petrobras, Pacheco disse que não seria o momento ideal para isso e que não resolveria a alta dos combustíveis. O momento é muito ruim para isso. Nós temos dificuldade de valorização de ativos, estamos passando um momento difícil no Brasil de contenção de problemas, de uma necessidade de estabilidade, de modo que essa é uma medida que pode ser estudada o quanto for necessário, mas não é uma medida rápida de ser tomada. Isso vai demandar muito diálogo, participação da sociedade civil, participação de todas as instâncias, porque a Petrobras é um ativo nacional. A Petrobras precisa contribuir para a solução do preço dos combustíveis. E isso se dá sentando à mesa, dialogando e, eventualmente, comungando dos esforços do Senado Federal de poder criar essa conta de equalização com os dividendos da União em relação aos lucros da Petrobras. Mas, ao que parece, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, acredita que esse sim seja o momento ideal para a privatização da petrolífera estatal. Em sua primeira ação à frente da pasta, Saxida defendeu que seja feito um esforço conjunto com o Congresso Nacional para que a Eletrobras seja também desestatizada. O novo ministro garantiu que o capital privado ajudaria a melhorar o Brasil. Medidas estruturais pelo lado da oferta irão estimular o investimento privado, atrair o capital internacional e ajudar a colocar o Brasil definitivamente no caminho da prosperidade, com taxas de crescimento de longo prazo sustentáveis. Saxida entregou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o pedido para início dos estudos para as privatizações da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo S.A., estatal responsável pelos contratos da União no pré-sal. Segundo Guedes, as solicitações serão encaminhadas para a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. Após o anúncio do recebimento do pedido, Paulo Guedes discutiu com o manifestante e afirmou que devolveria para o povo brasileiro o que é dele. Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras durante anos, roubaram, foram condenados. Eu não quero falar isso. Eu quero simplesmente receber como um programa de governo
que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Obrigado. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Certo? O preço do diesel já aumentou nas bombas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alguns postos estão cobrando mais de R$ 7,00 pelo litro do combustível. R$ 7,24 o S10 e R$ 7,02 o comum. Esses são os preços à vista neste posto na Avenida Costa e Silva. O diesel pode ser encontrado ainda a R$ 6,76 e R$ 6,96 em outros. Mais caro que a gasolina. Mas vale lembrar que o aumento do diesel reflete em praticamente tudo, inclusive na própria gasolina e no etanol, porque demandam frete. A alta foi mais uma vez por conta da política de paridade internacional adotada pela Petrobras. No diesel chegou a estar R$ 1,70 de diferença com o preço internacional. Então chegou um momento que não ficou insuportável e tiveram que repassar ao menos esses 8,8 aí para tentar amenizar, para não ter desabastecimento no mercado interno. O aumento acontece no momento em que a Petrobras anunciou lucro líquido de 44 bilhões e meio de reais, 44% a mais que o lucro líquido do trimestre anterior e 38 vezes o apurado no mesmo período do ano passado. Lucro de um lado, inflação do outro. O IPCA dos últimos 12 meses passa dos 12% em média no país, puxado justamente pelos combustíveis. Para o gerente executivo do Simpetro de Mato Grosso do Sul, apesar da pressão dos preços internacionais, há uma tendência de não haver mais aumentos, ao menos até as eleições. Politicamente, o governo fará de tudo para que não ocorra um novo aumento. Mas pelo preço internacional está oscilando demais, um dia cai 5%, no outro aumenta 10%. Então, se fôssemos hoje atualizar realmente pela paridade internacional, teria que ter novo aumento. Mas acredito que isso não vai acontecer. A alta anunciada no diesel foi de 8,8%. Nas bombas, o aumento médio esperado é de 40 centavos por litro. E mais, outro problema surge, um possível risco de desabastecimento. Se continuar essa defasagem e os preços internacionais continuarem a subir como estão acontecendo e também o dólar se elevando como está, é possível sim, mas a Petrobras com certeza fará de tudo para que não ocorra esse desabastecimento num momento tão crítico que passa a economia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não haverá interferência na Petrobras a não ser pelas vias legais. Segundo o presidente, o Brasil é um dos países que menos sofrem com a inflação. As declarações foram dadas durante uma visita à cidade de Pariquera-Açu, em São Paulo. Durante um passeio de carro pela cidade, o presidente disse que busca maneiras legais para interferir na Petrobras para que a estatal cumpra seu papel social. Segundo o presidente, a empresa tem lucros absurdos e está cada vez mais faturando em cima do sofrimento do povo brasileiro. Bolsonaro declarou que o governo trabalha duro para resolver as questões do aumento excessivo dos alimentos e da alta no preço do combustível, embora o Brasil seja um dos países que menos sofrem com a inflação. Puxada pelo custo dos alimentos e dos combustíveis, a inflação oficial no Brasil alcançou os 12% no acumulado dos últimos 12 meses. Os números são os maiores desde outubro de 2003, quando o índice apresentou alta de quase 14%. A Feira Nacional da Bananicultura conta com visitas técnicas, exposições, palestras, artesanato e mostra de tratores. De acordo com os organizadores, aproximadamente 3.000 participantes passaram pelo evento nos últimos 3 dias. Juntamente com Bolsonaro, participou da visita o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pré-candidato pelo Republicanos ao governo de São Paulo. O presidente também participou de uma motociata na cidade.
A alta de preços no Brasil se espalhou pela economia nos últimos meses e já atinge praticamente 8 de cada 10 produtos que compõem o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial de inflação. Como em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, onde a população sente o forte impacto na hora de fazer as compras. Mesmo conseguindo faturar uma média de mais de 2 salários mínimos por mês, como pedreiro, Carlos tem enfrentado dificuldades para levar o alimento para casa. Para viver de um salário, ele tem que procurar preço, andar muito. Não é chegar no mercado só e fazer sua compra, porque o valor está mínimo, está aumentando cada dia mais, entendeu? E no momento que a gente passamos por pandemia, foi o momento que mais se agravou os valores dos alimentos, entendeu? Então isso ficou muito pesado para um pai de família para viver de um salário. Nos últimos anos, a compra mensal teve um enorme aumento. Chegaria a gastar R$1.000. Hoje está chegando em torno de 1.500, entendeu? 1.700 conto, entendeu? E a gente correndo atrás, em busca de preço mínimo, entendeu? Mas está meio complicado, está difícil. Isso só de alimento? Só de alimento. Sua família são quantas pessoas? O senhor e mais quantas? São eu, minha esposa, minhas 2 filhas e meu sogro que mora comigo. Percebe que o que tem mais aumentado hoje na compra de vocês? Assim? Hoje está aumentando a carne, o gás, entendeu? É o que mais tem aumentado mais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, apontam alta de mais de 15% em um ano nos preços dos alimentos, incluindo frutas, legumes e verduras. Tubérculos e raízes, a exemplo do aipim e abobrinha, sofreram aumento de 68%, cenoura 195%, o tomate de 117%. Ir às compras se torna um sofrimento enorme para quem está desempregado, como é o caso do seu Nativaldo e dona Angelina. A situação está difícil. A gente chega num açougue para comprar uma carne e não consegue comprar, né? Agora, eu fui lá numa banca do arroz, não conseguimos comprar porque está caro. O feijão nós não conseguimos comprar também, que está caro, porque o que nós ganhamos não dá, né? E agradecendo a pessoa que tem dó da gente e vai lá e leva uma coisinha pra gente, né? Se não fosse, a gente estaria passando dificuldade. E meu remédio, que todo mês eu compro, eu tenho que esperar, Deus vai preparar o dinheirinho para me comprar, né? Tudo caro. Quando eu era mais nova, eu aguentava trabalhar, sabe? Mas agora eu não aguento mais, porque eu tenho diabetes, dei chikungunya, as minhas pernas. Essa maminha, eu não consigo pegar as coisas direito. E ele também não pode trabalhar e a gente fica assim, sem poder comprar as coisas direito, né? E aí é só esse dinheiro mesmo. Nós moramos na Cidade de Deus. E para poder levar para casa, já deixou muitas vezes de levar alguma coisa? Já, nem carne. Nós não tá levando carne, não. Nós tá levando essas coisinhas mesmo. A alta na batata foi de 38,68%. A laranja Bahia, de mais de 25%. No mamão, de 40%. O repolho, 60%. Até a alface sofreu aumento, apresentando subida de 46,22%. Cada vez mais tenso, viu? Porque você vai hoje para fazer uma compra com um valor, quem estava acostumado a usar de gastar um certo valor, ele chega lá e vai ser surpreendido porque não vai dar mais. Porque você hoje tem um preço, amanhã você chega lá na prateleira, preço diferente. Ou seja, a gente vai aqui agora comprar um cafezinho, R$1 a mais, R$6,90, ali R$7,98. Então, o orçamento aí do cidadão cada vez tem ficado mais curto. Com a elevação dos preços do macarrão em 15%, da farinha de trigo em 19%, o óleo 30%, do açúcar chegando a 37% e até mesmo o fubá com subida de 29%, o jeito encontrado foi intensificar a pesquisa de preços. Pesquisando e apertando a corrente, senão não consegue, né? Mas é isso, mas não pode parar, né? Tem que tocar o barco. O governo autorizou o Sistema Único de Saúde e o setor privado a pagarem mais do que o teto na compra de medicamentos que hoje estão em falta no mercado. É uma tentativa de evitar o desabastecimento de itens como o dipirona injetável e a imunoglobina humana, que a indústria afirma não ter condições de comercializar pelo preço máximo estipulado pelo governo.
A nova regra deve valer apenas até o fim do ano. E o consumidor que não está conseguindo pagar todas as contas em dia pode recorrer a uma alternativa que poucas pessoas conhecem. Os consumidores que não estão conseguindo arcar com despesas básicas têm uma nova aliada. A lei do superendividamento altera o Código de Defesa do Consumidor e pretende aumentar a proteção aos cidadãos que têm dívidas que fugiram do controle. A regulamentação é para evitar o assédio ou pressão das instituições financeiras aos consumidores mais vulneráveis e também serve para criar uma nova opção de renegociação e quitação das dívidas. Na prática, a lei possibilita que o consumidor superendividado solicite uma audiência de conciliação com a presença dos credores. Nela, ele pode apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. A conciliação pode ser feita em órgãos de defesa do consumidor e o devedor deverá encaminhar previamente a documentação, apresentando o orçamento doméstico e o valor das dívidas. A lei ainda estipula que o juiz poderá suspender a cobrança de juros e até a dívida como um todo, se os credores não comparecerem à audiência. Servidores públicos solteiros ganharam o direito de 6 meses de licença paternidade para o caso de adotarem crianças. A decisão foi tomada hoje de maneira unânime pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além da necessidade de proteção a crianças, os ministros levaram em conta a igualdade de direitos entre homens e mulheres e também a mudança na composição das famílias. Um mandado de prisão preventiva contra Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado de pagamento de propina. O empresário está nos Estados Unidos, onde foi condenado pela Justiça do país pelo escândalo da compra de votos da Olimpíada do Rio. Ele já cumpre pena em solo norte-americano desde a semana passada. A denúncia partiu do Grupo de Atuação Especial contra o Combate ao Crime Organizado e aceita pela primeira vara especializada da capital, que já solicitou à Interpol a sua extradição. A Alerj disse que ainda não foi notificada da decisão, mas confirmou que vai cumprir a determinação judicial. Arthur Soares é acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo pagamento de propina ao delegado Ângelo Ribeiro de Almeida Júnior em troca de proteção em inquéritos tributários da Delegacia Fazendária. Ângelo também foi afastado da corporação e da Alerj, onde exercia cargo de assessoramento desde 2008. Para ser beneficiado em inquéritos policiais, Arthur Soares transferiu, em agosto de 2014, R$2 milhões para que o delegado e sua mulher adquirissem a franquia de um restaurante em Ipanema. Para realizar o acordo, as partes simularam um contrato. Em nota, os advogados de defesa lamentaram a decisão e não encontram indícios de irregularidades no documento e que os fatos serão devidamente esclarecidos na Justiça. Com mais de 665 milhões de reais, o jogador de futebol Lionel Messi foi o atleta mais bem pago dos últimos 12 meses no mundo, de acordo com uma lista divulgada pela revista Forbes. Neymar é o único brasileiro entre as primeiras posições. Embora receba o salário menor em comparação ao embolsado quando defendia o Barcelona, o argentino Lionel Messi ocupa o topo da lista, com 130 milhões de dólares acumulado no último ano. Desse total, 75 milhões de dólares foram pagos pelo Paris Saint-Germain. O restante do valor chegou através de patrocinadores e ações de marketing. O astro do basquete norte-americano LeBron James é o segundo da lista. O jogador do Los Angeles Lakers adquiriu o valor que ultrapassa os 121 milhões de dólares na última temporada. Cristiano Ronaldo vem logo na sequência, na terceira posição. Acostumado a publicar em suas redes sociais fotos e vídeos de sua coleção de carros de luxo, o craque português fecha o top 3 com 115 milhões de dólares. Mais da metade dos lucros são provenientes de ações de propaganda e campanhas publicitárias. Neymar é o único brasileiro que figura na lista. O camisa 10 do PSG ganhou 95 milhões de dólares nos últimos 12 meses, ocupando a quarta posição. Os astros do basquete norte-americano Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Kevin Durant, do Brooklyn Nets, ocupam a quinta e sexta posição.
Roger Federer, o único tenista da lista, aparece na 7ª colocação. Mesmo não tendo atuado esse ano, a maior parte de seu dinheiro vem de patrocínios e ações fora das quadras. O boxeador mexicano Canelo Álvares aparece na 8ª posição. Tom Brady, um dos maiores jogadores da história da NFL e do New England Patriots, é o 9º. O grego Giannis Antetokounmpo, do atual campeão da NBA Milwaukee Bucks, fecha a lista. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Dia Nacional do Cristão. A proposta que estabelece a celebração no primeiro domingo de junho levou em conta que, segundo o último censo do IBGE, 87% dos brasileiros disseram que professam a fé cristã. O projeto agora será votado pelo Senado.